Convido agora Lucas Paolo, do Instituto Vladimir Herzog, pelo tempo de 5 minutos. Obrigado, boa tarde a todos e boa tarde a todas. Primeiro, queria saudar o presidente da comissão, o deputado Carlos Veras. É um prazer estar aqui discutindo com vocês, por mais que a urgência, a gravidade da situação que se coloca de a gente ter que votar uma legislação como essa, com medo de que a gente tenha um recrudescimento do autoritarismo, nos coloca num estado de alerta e de tristeza profundo. Eu estou aqui representando o Instituto Vladimir Herzog, em nome do nosso diretor executivo Rogério Sotile, do presidente do nosso conselho Iver Herzog. Posso dizer que representando também uma instituição que tem na sua história a defesa da democracia, a luta contra a violência e a memória de tantas pessoas que foram vitimadas, inclusive por essa Lei de Segurança Nacional. Tendo isso no bojo do que eu gostaria de falar e compartilhar aqui com vocês hoje, a minha pergunta principal é se o PL 6764 de 2002, além de acrescentar o título 12 ao Código Penal, ele realmente revoga a Lei de Segurança Nacional? A minha provocação aqui vai nessa direção. Nós estamos realmente caminhando com a tramitação em urgência dessa votação desse PL para a revogação da Lei de Segurança Nacional, sendo que um dos seus elementos-chave dentro da doutrina de segurança nacional, que é a perseguição ao inimigo interno, está presente nessa legislação. Então, queria falar um pouco disso aqui, queria falar que para nós, o Instituto Vladimir Herzog, é fundamental a discussão da revogação da Lei de Segurança Nacional, porque, como bem pontuou a Comissão Nacional da Verdade, na sua recomendação 18, essa é uma legislação, é um entulho autoritário que permaneceu demais tempo na nossa democracia. Por isso, o Instituto, nós entramos como amicus curiae numa ação da Defensoria Pública, no habeas corpus coletivo. A gente está construindo, junto com o escritório do ex-ministro Aires Brito, uma petição de amicus curiae nas ADPFs que tratam do tema, e a gente entende que sim, essa questão, dada a gravidade dela, deve ser discutido primeiramente no Supremo Tribunal Federal. Se nós queremos revogar a Lei de Segurança Nacional e enfrentar tipificações vagas, é no STF que essa discussão primeiramente precisa se dar. Queria trazer o contexto político dessa discussão que estamos fazendo aqui, enquanto a gente tem um governo, um executivo, que ao invés de lutar com um inimigo comum contra um vírus, parece voltar aos piores entulhos autoritários que a gente tem para perseguir inimigos internos fantasiosos. Se a gente pegar o levantamento que foi feito, por exemplo, por meio de lei de acesso à informação pela Conectas Direitos Humanos, a gente vai ver que se a gente somar 2019, 2020, 2021, mais da metade dos casos em que a Lei de Segurança Nacional foi utilizada para abertura de inquéritos se encontra dentro do governo Bolsonaro. Ou seja, a gente tem um crescimento gigantesco da utilização da Lei de Segurança Nacional para a perseguição política. Dito isso, a gente não pode permitir que, com essa Lei 6764, a gente venha propor uma Lei de Segurança Nacional 2.0, como foi dito aqui, que tem o selo de ter sido aprovada dentro de um regime democrático. Precisamos sim de uma lei que defenda o pluralismo político e não tenha nos seus interstícios, não tenha na sua base de fundo essa perseguição ao inimigo interno. Não cabe, dentro de um regime democrático, perseguições a inimigos internos. Dito isso, para ir concluindo a fala, nesse breve tempo que nos é concedido aqui, enfim, queria apontar que, se a gente pegar nesse título 12 que está sendo proposto, na questão dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, não fica claro na legislação se isso revoga, esse acréscimo no Código Penal revoga a legislação de segurança nacional. Segundo ponto importante, por exemplo, no capítulo 1 que a legislação propõe, todo esse capítulo, como já foi falado aqui, questão de soberania nacional, ele traz no seu bojo a perspectiva de nos levar de volta para o século XVIII. Com esse governo, parece que a gente está voltando a ver, na questão de saúde pública, o século XVIII, essa legislação nos levaria de novo a uma concepção de soberania nacional que não cabe, como já foi dito aqui, para o século de tecnologias digitais.
Se nós pegarmos, por exemplo, a parte sobre crimes contra a instituição do Estado, o artigo 365, ele traz essa vaga caracterização de grave ameaça. Vale lembrar como grave ameaça tem sido utilizado, ou como tipos penais de ameaça têm sido utilizados ao bel prazer do judiciário, de acordo com mobilizações políticas, crenças políticas. Então, não cabe a gente ter uma legislação que queira proteger o pluralismo político que a gente deve ter numa democracia, tipificação penal que parta de grave ameaça. Outra questão, por exemplo, no artigo 368, mais uma vez se fala em atentado contra as instituições, confundindo autoridades individuais que já têm proteção individual nos seus direitos fundamentais, com tipificações legais para isso, do que ataque às instituições. Então, para caminhar realmente para uma conclusão, aqui respondendo um pouco o que o companheiro Orlando Silva falou, se for necessário votar em regime de urgência a tramitação dessa PL, se não houver alternativa e tiver que se votar sem o devido debate que a democracia precisa para votar questões de tipificação penal, a gente indica e nos colocamos à disposição como instituição, o Instituto Vladimir Herzog se coloca à disposição para discutir a manutenção com ajustes das caracterizações que estão no capítulo 3, que prevê a proteção às instituições democráticas, e no capítulo 5, de proteção à cidadania. Cabe salientar que a proposição legislativa encaminhada pelo deputado Paulo Teixeira traz muitos acréscimos e traz muitas proposições que são importantes, que poderiam, sim, ser trazidas para essa construção legislativa. Então, nossa indicação é que não vamos discutir soberania nacional, não vamos discutir todos esses elementos que foram trazidos aqui, que nos fazem atualizar uma Lei de Segurança Nacional 2.0, que tem na sua base inimigos internos, que está desatualizada com uma situação globalizada da nossa economia, das nossas tecnologias digitais, certo? E para finalizar, realmente queria dizer e queria perguntar para todos aqui e todas aqui presentes, né, diante dos golpes que a gente tem sofrido na nossa democracia, diante dos reiterados ataques desse governo às instituições, de que serviu a Lei de Segurança Nacional? De que serviu nos últimos 20 anos a Lei de Segurança Nacional se ela não ajudou a defender as instituições nos sucessivos golpes, na desigualdade social que impera e no racismo institucional que a gente tem no país? Então, essa é a contribuição do Instituto Vladimir Herzog e, novamente, queria agradecer o espaço e nos colocar à disposição para continuar esse debate. Nós que agradecemos, Lucas.